flash informativo da Rádio Rocha Pinto. Vamos às manchetes que fazem a atualidade de hoje, terça-feira, 28 de janeiro de 2025. SIC desvenda esquema de falsificação de SME, 5 detidos. Angola prevê receita de 14,5 mil milhões de kwanzas com novas portagens. Banco Econômico à beira do encerramento definitivo em 2025. Detido jovem que incendiou viatura para furtar mais de 200 telemóveis de luxo. Ordem dos Advogados de Angola pede fim à exposição pública dos suspeitos de crimes. Governo suspende subsídios para zonas recônditas por suspeita de funcionários fantasmas. Angola espera pagar dívida com a China até 2028. O asseguramento técnico jornal é de Cláudio Malone, a coordenação é de Pedro Medica e a voz técnica é de Adão Jorge Rebeca Salajek. O Serviço de Investigação Criminal, através da sua Direção Nacional de Combate aos Crimes Financeiros e Fiscais, deteve nesta terça-feira, 28 de janeiro, 5 funcionários do Serviço de Imigração Estrangeiro afetos ao posto de imigração da Sonangol. Entre os detidos está o diretor daquele posto, atualmente sob interrogatório. As detenções estão relacionadas com supostos esquemas de falsificação de documentos, recebimento indevido de vantagens e corrupção ativa de funcionários públicos. Segundo fontes do SIC, os detidos estariam envolvidos em práticas fraudulentas para emissão de passaporte, cartões de residência, vistos de permanência temporária e visto de trabalho em troca de altas somas de dinheiro. A operação ocorreu na Baixa de Luanda após uma investigação detalhada conduzida pela Direção Nacional de Combates aos Crimes Financeiros e Fiscais do SIC. Este caso está ligado ao processo que resultou na detenção em dezembro passado de Maria Emília Ladeira Pinto Caçul, ex-diretora dos atos migratórios do Serviço de Imigração Estrangeiro, conforme noticiado anteriormente. A Direção de Comunicação Institucional e Imprensa do SIC Geral promete divulgar mais informações em breve sobre o caso que evidencia práticas ilícitas em atos migratórios no país. O governo angolano planeia instalar em 2025 7 postos de portagem com um custo total estimado de 1,9 mil milhões de kwanzas, o equivalente a cerca de 2 milhões de dólares. A expectativa é que os novos postos gerem uma receita anual de 14,5 mil milhões de kwanzas. Os postos de portagem serão distribuídos entre as fronteiras de Massab, Iema, Enoque, Luvo, Santa Clara e Luau, e na localidade de Zenza, no Itombe, situada na Estrada Nacional 230, na província de Kwanza Sul. Este projeto faz parte de um plano dividido em 2 fases, liderado pelo executivo João Lourenço, que pretende implementar um total de 14 postos de portagem em 2029. A segunda fase prevista para 2026 incluirá 7 postos adicionais nas fronteiras de Miconge, Cabinda, Quimbata, Uiji, Chitato, Ikassai, Lunda Norte, Jimbe, Muxico, Rivungo, Cubango e Caluenque, Cunene. Para a segunda etapa será necessária a inscrição no Orçamento Geral do Estado para 2026. Atualmente, Angola conta com 2 portagens não fronteirais situadas na Barra do Kwanza, em Luanda, e na Serra da Leba, na Huila. No entanto, o governo reconhece que as taxas cobradas nestes locais são insuficientes para financiar a manutenção e a conservação das infraestruturas rodoviárias. Um estudo comparado realizado nos outros países africanos, como Moçambique, Zâmbia, Serra Leoa e Zimbábue, revelou que as taxas de práticas de Angola estão abaixo da medida regional, o que poderá levar à sua atualização. A portagem da Zenza do Itombe, por exemplo, deverá adotar os mesmos valores de taxas aplicados na Barra do Kwanza e na Serra de Leba, com a implementação de segunda fase em 2026 e 2029. O governo prevê uma arrecadação acumulando de 6,3 milhões de kwanzas e uma média anual de 1,5 milhões de kwanzas, contribuindo significativamente para o financiamento das infraestruturas rodoviárias do país.
O Banco Econômico, anteriormente conhecido como Banco Espírito Santo, Angola, encontra-se em falência técnica com o seu encerramento definitivo a ser considerado pelas autoridades angolanas para o final de fevereiro de 2025. O Banco Nacional de Angola está a conduzir uma avaliação independente para decidir o futuro da instituição. A crise é agravada pela relutância dos acionistas em injetar capital adicional e pela indisponibilidade do Estado em oferecer suporte financeiro, deixando o banco numa situação insustentável. Desde 2021, o banco implementou medidas de reestruturação e recapitalização com o encerramento de 28 agências, reduzindo o total para 42 balcões e a demissão de 215 colaboradores. No entanto, essas ações não resultaram em melhorias significativas nas suas contas. Mesmo após ter arrecadado 60 milhões de dólares em 2023 com a venda da sua sede à Agência Nacional de Petróleo e Gás, os prejuízos persistem, colocando o banco numa situação cada vez mais delicada. O futuro do Banco Econômico parece incerto, com as autoridades e mercado a aguardar uma decisão final que poderá marcar o encerramento de uma instituição outrora emblemática no setor financeiro angolano. São agora 20 horas e 55 minutos. O Serviço de Investigação Criminal SIC prendeu um cidadão de 35 anos, motorista de uma empresa privada de venda de telemóveis, acusado de atear fogo de forma deliberada de viatura de empresas para apropriar-se de mais de 200 telemóveis de topo de gama de diversas marcas. De acordo com o SIC, o suspeito incendiou a viatura de marca Uluk, simulando um incidente no Largo da Corimba, município da Samba, enquanto se deslocava ao Talatona para distribuir os aparelhos em lojas de convivência em shopping. Monitorando pelo sistema de GPS, o motorista desviou a rota original, levantando suspeita sobre as suas intenções. Detido no dia 24 de janeiro, o indivíduo enfrenta acusações de abuso de confiança, furto e fogo posto. Os danos acusados à empresa foram avaliados em mais de 14 milhões de kwanzas, embora 105 telemóveis tenham sido recuperados durante a operação. A Ordem dos Advogados de Angola emitiu uma nota de repúdio contra a prática de expor publicamente suspeitos de crime, considerando-a uma violação grave dos direitos fundamentais garantidos pela Constituição do país. A entidade explica que essa atitude, promovida por algumas autoridades, desrespeita princípios como a presunção de inocência, o direito à imagem e à privacidade, além de comprometer a imparcialidade do sistema judicial. A Ordem dos Advogados de Angola reforça que todo cidadão deve ser considerado inocente até que haja uma decisão judicial definitiva, conforme previsto no artigo 667 da Constituição. Além disso, a Ordem dos Advogados alertou que a exposição pública de suspeitos contamina a opinião pública e dificulta a realização de julgamentos justos, prejudicando o Estado democrático de direito. A Ordem dos Advogados de Angola apelou às autoridades para que ajustem suas práticas às normas constitucionais e pede à sociedade civil e aos meios de comunicação que ajam com responsabilidade, evitando divulgação de informações que exponham a identidade de suspeitos antes de uma decisão judicial. O Executivo anunciou a suspensão dos subsídios de isolamento para funcionários das zonas recônditas após constatar que o número de beneficiários triplicou inesperadamente. A ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Rodrigues Dias, explicou que há indícios na presença de funcionários fantasmas na falha salarial, justificando a medida. Estando com o número triplicado de funcionários das zonas recônditas do que aqueles que tinham feito o levantamento e não podendo continuar nessa senda, afirmou a governante. Ao intervir na Assembleia Nacional, Teresa Rodrigues Dias explicou que está em curso uma investigação para identificar os responsáveis pelo esquema e esclarecer como os funcionários fantasmas foram registrados. Concluída a investigação, serão divulgados os resultados e tomados os pagamentos dos subsídios. O diretor-geral da Unidade de Gestão da Dívida Angolana disse esta segunda-feira que esta dívida com a China
principal credor de Angola, tem estado numa trajetória descendente e poderá estar totalmente saneada em 2028. Atualmente, o valor dessa dívida é de cerca de 14,15 mil milhões de dólares. Segundo Dorivaldo Teixeira, que apresentou o plano anual de endividamento do Estado angolano para 2025, a dívida pública tem seguido uma trajetória descendente desde 2017, quando atingiu cerca de 23 mil milhões de dólares. O responsável destacou que, mantendo-se o ritmo atual de pagamentos, o Estado poderá cumprir com todas as suas obrigações financeiras perante o credor chinês, provavelmente em 2028. E a ponto final no serviço informativo desta terça-feira, 28 de janeiro, recordamos os títulos que fizeram manchetes. SIC desvenda esquema de falsificação no Serviço de Imigração Estrangeiro. 5 pessoas foram detidas. Angola prevê receita de 14,5 mil milhões de kwanzas com novas portagens. Banco Econômico à beira do encerramento definitivo em 2025. Detido jovem que incendiou viatura para furtar mais de 200 telemóveis de luxo. Ordem dos Advogados de Angola pede fim à exposição pública de suspeitos de crime. O governo suspende subsídios para zonas recônditas por suspeita de funcionários fantasmas. Angola espera pagar a dívida com a China até 2028. O asseguramento técnico deste jornal foi de Cláudio Malone, a coordenação de Pedro Medica, vozes de notícia de Adão Jorge e Rebeca Salanchek. Boa noite, continuação de uma ótima terça-feira. Boa noite.